Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso LPTAB, nosso encontro para tratar da redação do Enem. Aqui, professora Nilza Braga, da Escola Aldaci Barbosa, e hoje nós vamos recordar algumas regrinhas, algumas coisas muito importantes. Vamos lá? O assunto hoje é a pontuação na nossa redação. Uma coisa tão essencial, tão importante e muito esquecida, pouquíssimo valorizada pelos nossos autores atuais. Sabe por quê? As mensagens que a gente troca por aplicativo de texto muitas vezes exigem que a gente tenha uma digitação muito rápida e algumas pessoas simplesmente esquecem a pontuação, porque vão pensando o que querem dizer, digitam da mesma forma e acreditam piamente que a pessoa do outro lado, que recebe a mensagem, entende a entonação, entende o sentido, entende tudo o que foi dito sem necessidade de pontuar. E nós sabemos que isso não é verdade, né? Para poder facilitar o entendimento do texto escrito, é que existem os pontos. A pontuação existe para que a gente saiba onde tem uma pausa, aonde tem uma pergunta, aonde tem uma ênfase, né, com um ponto de exclamação, aonde ficou alguma coisa não definida através das reticências. Todos esses símbolos, todos esses sinais de pontuação que não são pronunciados durante a leitura, eles interferem diretamente no sentido do que você está escrevendo. É importante você lembrar sempre que se você escreve uma redação, é porque alguém vai ler e essa pessoa tem que entender o que você está dizendo. Isso é o básico. Vamos dar uma olhadinha aqui em um exemplo para saber se realmente é preciso usar a pontuação. Em um grupo de WhatsApp, um aluno A, entra e diz assim: amanhã tem aula. Aí o aluno B fala: ah, não, aula no sábado? Né? Aí o aluno A diz: eu estou querendo saber, eu estou perguntando. Olha lá novamente a primeira frase. Amanhã tem aula. É claro que o aluno B só pôde dar risada, porque ele não estava perguntando, ele disse que amanhã tem aula. Entendem a diferença que um único ponto pode causar em toda uma conversa? É por isso que muitas vezes o, o escritor, né, de uma redação fica revoltado quando a gente devolve a redação toda assinalada, cheia de inadequações. Aí, às vezes, ele olha para uma frase desse tipo e fala: mas não deu para entender? Gente, nós estamos tratando de redação do Enem especificamente. A redação do Enem, ela prima por uma correção muito rigorosa. E é um concurso, é um exame que você está prestando para concorrer com outros alunos do Brasil inteiro. Então não tem essa de, deu para entender, então eu vou dar uma nota aqui para o bichinho, porque deu para entender o que ele está dizendo. Não, isso não existe no Enem. A correção é rigorosíssima. Os professores que corrigem a redação do Enem, eles têm regras a seguir. Eles têm que corrigir de uma maneira objetiva. E então não existe a interpretação dele, por mais que ele tenha entendido.
ele tem que seguir as regras na hora de corrigir. Então, não adianta você escrever a sua redação todinha, sem pontuação nenhuma, achando que a pessoa vai entender. Ele não tem que entender. Você é que tem a obrigação de escrever corretamente. Entenda. E aqui é um enigma já bastante conhecido, bem antigo. É sempre bom relembrar. Por que será que é preciso pontuar algum texto? Essa frase tem algum sentido para vocês? Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe do fazendeiro também era o pai do bezerro. Bom, nós vamos ver que vamos necessitar de uma pontuação nessa frase. E eu quero deixá-la aqui em suspenso para depois retomarmos, mas hoje nós vamos falar especificamente da vírgula, por uma razão. É ela que vai ser o símbolo de pontuação, o símbolo gráfico de pontuação mais utilizado na nossa redação do Enem. Quero lembrar a todos que nós estamos tratando especificamente de redação do Enem. Então, não haverá grandes questionamentos, não haverá muitas exclamações nessa redação. Nós usaremos basicamente pontos finais e vírgulas. E a vírgula tem sido a grande vilã em muito texto que eu já peguei por aí. Portanto, vamos a ela e depois a gente retoma essa frase enigmática do fazendeiro, com a mãe do fazendeiro, com o bezerro. Vamos voltar já já, tá bom? Para destacar a importância da vírgula em um texto, coloquei essas duas frases aqui, muito semelhantes, mas tremendamente diferentes para quem souber ler. Na primeira, eu trato de um estado de uma professora. A professora, zangada, entrou na sala. Essa professora estava zangada quando entrou na sala. E na segunda frase, a professora zangada entrou na sala. A gente nota que é uma professora que está constantemente zangada. Esse zangada aí já faz parte da personalidade da professora. É o mesmo que eu dissesse, a professora alta entrou na sala, a professora bonita entrou na sala, a professora zangada entrou na sala. É uma característica permanente dela. Enquanto a primeira, a professora zangada entrou na sala. A professora estava zangada naquele momento. Percebem a diferença? A vírgula também vai servir para indicar sequência, listas, né? Por exemplo, essa primeira frase: chegou em casa, tomou um banho, esquentou o jantar, ligou a TV e adormeceu. Essa sequência de atos, várias frases ligadas por vírgula, indicam a sequência em que isso aconteceu. E temos ali uma pequena lista, né? Uma relação de coisas que a pessoa comprou. Comprou feijão, cenouras, batatas, cebolas e sal. Lembrando que esse tipo de coisa não é muito adequado para você fazer numa redação de Enem. A redação do Enem, até hoje, trata de um texto argumentativo, dissertativo. Ela não permite grandes espaços para listas, né? Então, fique atento a isso. A vírgula também serve para indicar na frase o que você está explicando. Olha essa primeira frase aí. A vírgula é tão importante quanto o ponto, ou seja, precisamos dos dois. Essa expressão, ou seja, entre vírgulas,
significa que está explicando o que veio antes. O que ele está explicando? Que a vírgula é tão importante quanto o ponto. Ele explica depois. Precisamos dos dois. A outra frase. O ser humano, como mortal que é, deveria respeitar as outras espécies. Essa expressão, como mortal que é, explica essa necessidade do ser humano respeitar as outras espécies. Por que ele deve respeitar essas outras espécies? Porque ele também é mortal. Aqui uma função muito conhecida da vírgula, que é a de indicar o vocativo. Ela indica quando você está se dirigindo a alguém. Então, coloquei 2 exemplos aqui. Humanos, vamos lutar contra a doença. Neste caso, além de vocativo, ela é um injuntivo. Ela conclama alguém a fazer alguma coisa. E o segundo exemplo, João, você vai ficar em casa todos os dias? Coloquei esse alerta. Não use essa função no Enem. Quando você fizer a redação do Enem, você não pode usar o vocativo nem para falar com ninguém, com nenhum interlocutor. Isso, inclusive, vai tirar pontos de você, porque você não deve se dirigir a ninguém especificamente na redação, nem ao corretor, nem ao seu professor, nem a, ó Deus, ajude esta humanidade. Esse não é o momento, ok? A redação do Enem não permite esse tipo de coisa. E também essa função injuntiva, esse conclamado de pessoas ou de atitudes. Brasileiros, vamos lutar contra a dengue. Não, não faça isso, não é panfletagem. Você tem que argumentar, você tem que dissertar a respeito de um problema e argumentar para chegar a uma solução. Você chamar alguém para te ajudar nisso não é adequado e, inclusive, tira pontos seus. Portanto, não utilize essa função da vírgula. Pronto, chegando aqui pertinho do fim desta aula, temos os outros símbolos de pontuação, só para não dizer que não falamos sobre eles. O ponto final serve para finalizar a frase. Nossa, acredito que todo mundo saiba usar um ponto final. Exclamação, ele vai dar ênfase a alguma coisa. Não é interessante utilizar no Enem. O Enem não é lugar para grandes arroubos, nem de felicidade, nem de indignação. Não utilizem, evitem. Interrogação, nós vimos naquele exemplo do grupo de WhatsApp que ele é extremamente importante. Mas a interrogação, o ponto de interrogação, ele pressupõe que você está fazendo uma pergunta a alguém. E isso não deve ser utilizado no Enem, nem mesmo aquela pergunta retórica. Quem poderá trabalhar nesse sentido? Isso não deve ser utilizado no Enem. O Enem, na redação do Enem, você não se dirige diretamente ao corretor, à banca corretora, a um interlocutor, mesmo que imaginário. A correção do Enem, a redação do Enem é feita para ser dissertativa, argumentativa. Não há espaço para questionamentos. As reticências, os 3 pontinhos que dão aquela sensação de que faltou alguma coisa, um etc. Você deixa uma opinião pendente, como se a pessoa
devesse prosseguir, devesse completar o que você tem a dizer. Também não é o momento. Esse é um recurso estilístico, um recurso literário muito legal, mas não deve ser utilizado na redação do Enem. E travessão, que é o símbolo para diálogos, né? Ele indica que alguém vai falar, e esse então é que não deve aparecer mesmo no Enem, porque a redação do Enem não permite diálogos. Você não vai, não, eu vou colocar aqui um bate-papo entre duas pessoas para ilustrar o que eu quero dizer depois. Não faça isso. Você só vai ter, no máximo, 30 linhas para dizer um monte de coisas e você vai perder espaço colocando um gênero textual que não é dissertativo argumentativo, e isso pode te custar lá na frente alguns pontos preciosos. Então, por mais que você seja um escritor que gostaria de colocar um diálogo como parte da sua redação, não faça isso. Não na redação do Enem. Ok? Vamos em frente então. Chegamos à resolução do enigma. Apenas uma vírgula e um pouco de interpretação bastam para dar sentido àquela frase. Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe. Do fazendeiro também era o pai do bezerro. Sentiu aí? A mãe do bezerro é uma vaca e o pai do bezerro é o touro. Isso significa que o fazendeiro tinha um bezerro, uma vaca e um touro. Nossa! Acredito que muitos de vocês estejam se questionando, mas, puxa vida, como é que a gente faz para aprender a utilizar essas vírgulas e esses pontos e todos esses sinais de pontuação, se eu não aprendi até agora e o Enem já vai ser no fim do ano? Como é que a gente pode fazer? Leiam, leiam, leiam. Leiam autores já consagrados, saiam um pouco dos grupinhos de WhatsApp e procurem uma leitura de vez em quando, porque a única maneira da gente aprender a escrever é lendo com quem sabe escrever. Simples assim. Eu vou deixar aqui uma sugestão de livro, como deixei na aula anterior, vou dizer hoje para que vocês leiam o Amor nos Tempos de Cólera, um livro de Gabriel Garcia Marques, é um autor consagrado, Nobel de Literatura, e eu sugiro muito, enfaticamente, que vocês tenham este clássico entre os seus livros de momento. É sempre bom, quando você for fazer a sua redação do Enem, você ter um conteúdo, você ter uma situação tirada de um autor clássico para você ilustrar a sua redação. Lembra como falamos de repertório sociocultural produtivo? Pois é, como é que você vai conseguir esse repertório? Através da leitura. Fica aqui a sugestão do livro de Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera. Quem tiver interesse pode me procurar e eu envio o livro em PDF. Caso você não queira falar diretamente comigo, procure na internet e você vai encontrar facilmente esse livro gratuito em diversas plataformas e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Agradeço muito pela paciência e nos veremos na próxima semana em mais uma aula do nosso LPTAB. Obrigada, até logo mais.